prazer. Então, acredito que a gente vai ter uma banca que consegue trabalhar diferentes aspectos, né, Sim. da temática que o Guilherme aborda. Eu acho super importante. Sim. Aproveitando para fazer um preâmbulo, né, inicial, acho que como um mestrado profissional tem que ser, uma temática e um projeto que vem das ações, né, e da vivência das pessoas nos seus Sim. locais de trabalho. Então, o objetivo principal é conseguir dar alguma resposta, né, para demandas que são bastante vivenciadas no dia a dia de quem trabalha. Acho que essa é uma grande vantagem de um mestrado profissional, né? Sim. Então, já de pronto, eu gostaria de passar a palavra então para o Guilherme, tá? Lembrando o teu tempo, a gente vai controlar. E depois da apresentação do Guilherme, cada membro da banca tem 20 minutos, né, de apresentação, mais a arguição. E, né, quem já participou de banca, eu acho que é tranquilo vocês poderem decidir se preferem fazer vários comentários e aí depois o Guilherme responde, ou ir aos pouquinhos, né, fazendo um comentário e já ir respondendo, né. Fico muito feliz pelo aceite, agradeço tanto a Evelise, né, quanto o Luiz Alberto, tá? Obrigado pelo convite. Obrigada ao Guilherme, orientadores. Ok. Vou também fazer uma menção que, assim, eu sou epidemiologista de formação, né? Sou dentista também de graduação. O Guilherme é fisioterapeuta. E sem a ajuda da nossa co-orientadora, da Cristina, eu digo nossa, porque ela também um pouco me co-orientou, né? A minha experiência com pesquisa qualitativa não é tão grande, é um pouco simples, né? Então, a professora Cristina é nossa co-orientadora. Então, foi bastante valiosos os comentários dela. Ela também trabalha com a área, né, associada ao trabalho, à ergologia. Então, acho que foi uma parceria bastante boa. E esse certamente é um projeto, né, Guilherme? Que se quiser continuar, pode continuar, porque vai longe, né? Porque tem bastante trabalho que dá para continuar. Para fazer. Com certeza. E responder uma pergunta acaba levando a outras perguntas. É isso que a gente chama de linha de pesquisa, né? A gente vai, uma coisa fomenta a outra e aí a gente acaba não parando, né? Então, Guilherme, passo a palavra para ti, vou desligar a minha câmera, peço para todo mundo desligar a sua câmera, apesar de que ela vai ficar flutuante, né? As câmeras, e vocês vão ficar com a apresentação de fundo, tá? E lembro também para deixar o microfone desligado, e após o término da apresentação do Guilherme, aí a gente pode ligar os microfones e as câmeras da banca, porque daí a gente pode tirar a apresentação de fundo, daí fica só a câmera aparecendo, né, a banca, o Guilherme, né, e eu. Ok? Vamos lá, Guilherme. Contigo, então. Então tá. Boa tarde a todos. Desde já, agradecer aí aos integrantes da banca, a professora Evelise, o Forjarini, ao Rieder, pela disponibilidade aí, em plena pandemia, de poder participar do meu trabalho. Eu me chamo Guilherme Maia e o meu trabalho é sobre a carga de trabalho do fisioterapeuta em unidades de terapia intensiva sob uma abordagem qualitativa, orientado pelo professor Roger Keller e pela professora Christine Wagner. Se o volume, por acaso, não estiver muito bom, vocês me corrijam, por favor. Só um pouquinho que ele não está passando a apresentação. Aí. Bom, a classificação funcional dos pacientes internados na UTI pode servir como um preditor para prever a carga de trabalho do fisioterapeuta. Embora existam decisões assim motivadas por fatores econômicos, como o número de profissionais contratados ou a proporção de leitos sob sua responsabilidade, é razoável a gente supor que, para um determinado caso, o que determina a carga de trabalho do fisioterapeuta é a condição funcional do paciente. Então, de alguma forma, a carga de trabalho dele poderia ser medida pela soma dos casos e das condições funcionais dos pacientes atendidos.
Nesse sentido, a descrição da prática do fisioterapeuta ajuda não só a entender o seu impacto na reabilitação desses pacientes, como desenvolver estratégias conforme as necessidades e especificidades de cada UTI. Estratégias essas que dependem, né, das características organizacionais que definem a cultura daquela instituição e dos saberes e práticas específicos que determinam a identidade do fisioterapeuta na UTI, que é algo que a gente vai conversar bastante e que surgiu bastante. Os pacientes que demandam mais trabalho por parte do fisioterapeuta, e quando eu digo trabalho, leia-se energia, tempo, recursos, não necessariamente são os mais graves, mas provavelmente aqueles em um estágio intermediário de complexidade, de gravidade, né, e que estejam aí em pleno processo de reabilitação funcional. Porém, as principais escalas de classificação funcional abrangem basicamente aspectos de mobilidade. Embora na UTI a gente tenha uma população bastante heterogênea aí com relação às condições respiratórias e neurológicas. Na verdade, as poucas escalas que levam em conta questões respiratórias e neurológicas normalmente colocam essas condições como uma barreira para a mobilização. A carga de trabalho impõe um custo dentro da terapia intensiva, dentro do ambiente do intensivismo, um custo social, digamos assim. Então, os profissionais da saúde geralmente são expostos a alta carga física e mental, e com os fisioterapeutas não é diferente. E estima-se que aproximadamente 50% desses fisioterapeutas intensivistas apresentem indícios de síndrome de burnout. Do ponto de vista do paciente, uma carga de trabalho excessiva pode impactar negativamente a segurança do paciente, aumenta o risco de mortalidade e aumenta o nível de estresse da equipe. Sob a ótica do gestor, a compreensão dessa relação entre a carga de trabalho e a classificação funcional dos doentes críticos permite não só um adequado plano terapêutico, mas também a tomada de decisão para hierarquizar prioridades e justificar a alocação e distribuição dos recursos humanos e tecnológicos. As estratégias de organização do processo de trabalho dentro da UTI, em geral, mas principalmente do serviço de fisioterapia, são insuficientes. Então, justificam-se aí novas abordagens que levem em consideração as condições respiratórias e neurológicas, né, além das condições de mobilidade dos pacientes. Portanto, os objetivos do meu trabalho foram compreender os contextos que afetam a carga de trabalho do fisioterapeuta, né, relacionados à classificação funcional dos pacientes, sobre os aspectos respiratórios, motores e neurológicos. E, especificamente, construir uma matriz de classificação funcional, respiratória, motora, neurológica, específica para esses pacientes de UTI. Então, sobre metodologia, trata-se de um estudo de caso com abordagem qualitativa, realizado através de grupos focais. Foi realizado no Grupo Hospitalar Conceição, com integrantes de 3 UTIs do grupo, 3 UTIs adultos, dos 3 diferentes hospitais do grupo, e da emergência do Hospital Conceição, que é a única emergência que dispõe de serviço de fisioterapia. Evidentemente, o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da instituição e os integrantes assinaram o termo de consentimento. Então, em outubro de 2019, nós realizamos 2 grupos focais com 1 semana de intervalo entre eles. Tá? Ambos foram mediados por mim, enquanto pesquisador principal, e foram guiados aí por um roteiro de pesquisa que consistia, né, em introduzir a dinâmica, introduzir os objetivos. Tinham questões pré-estabelecidas, casos clínicos para ilustrar e provocar o debate e exemplos de todas essas classificações funcionais. Os encontros foram privados e registrados em vídeos para, posteriormente, serem transcritos e analisados. Os critérios de inclusão foram fisioterapeutas e gestores dessas respectivas unidades com pelo menos 3 anos de experiência em terapia intensiva. O primeiro grupo foi composto basicamente de gestores, né? Tinham 6 integrantes, entre eles 5 fisioterapeutas e uma enfermeira. A gente tinha um médico também comprometido a participar, mas que por intercorrências clínicas e acabou não conseguindo participar. No segundo grupo, foi um grupo de fisioterapeutas ligados basicamente à assistência direta do paciente. Então, a gente teve 4 integrantes e acabamos perdendo 2 integrantes nesse processo, por motivos de força maior. E a experiência média desses 10 integrantes foi superior a 12 anos. E entre eles haviam 3 especialistas, 5 deles tinham mestrado e 1 doutorado.
e o tempo total aí chegou a quase 2h30, né, entre os dois grupos focais. Para analisar os dados, a gente utilizou a análise de conteúdo de Bardan para fazer a codificação desses dados e criar as categorias. E fizemos uma análise axial, né? Então, por aproximação e agrupamento temático de cada um desses 3 eixos funcionais, até que as ideias relativas a eles estivessem esgotadas, assim, totalmente esgotadas entre os participantes, entre o debate. Dessa forma, resultaram aí as diferentes classificações funcionais de cada um dos eixos funcionais e a respectiva carga de trabalho que impõe, né, a atividade do fisioterapeuta. Foram identificados os motivos e contextos de cada uma dessas condições e, finalmente, né, baseado nesses motivos, nessas peculiaridades todas, a gente reagrupou essas 3 estruturas temáticas, tentando formar uma matriz unificada que, de alguma forma, descrevesse, de fato, aí, a carga de trabalho do fisioterapeuta. Com relação aos resultados, a gente dividiu os resultados da discussão em 3 sessões diferentes e, finalmente, né, na apresentação da matriz, né? A primeira delas, então, é o processo e a carga de trabalho do fisioterapeuta na UTI. E, preliminarmente, apareceu na discussão dos grupos conceitos muito variados, assim, e definições muito heterogêneas do próprio conceito de carga de trabalho. Então, entre os integrantes, saber o que é a carga de trabalho não é um conceito assim muito uniforme. Então, surgiram aí nos discursos alusões ao tempo, ao esforço físico, ao número de pacientes, aí, entre outras questões relacionadas à carga de trabalho, né? A definição da Eva Greu sobre carga de trabalho seria o tempo total despendido em intervenções práticas para os pacientes, além das questões administrativas, burocráticas, né? E a comunicação com a equipe. Espontaneamente também surgiram referências nos grupos aí dessa relação não proporcional entre a gravidade dos pacientes e a carga de trabalho do fisioterapeuta, né? Então, naqueles pacientes mais graves, mais complexos, digamos assim, existem menos intervenções exclusivas do fisioterapeuta e o cuidado desses doentes tende a ser mais compartilhado com a equipe. E nos doentes menos graves, normalmente eles têm uma maior independência funcional e acabam também demandando menos, né, do fisioterapeuta. Então, os pacientes com níveis intermediários aí de gravidade, de severidade, foram os que foram determinados como de maior carga de trabalho. A fala do participante é quase um desabafo, né? Então, eu preciso falar. Por exemplo, a área cirúrgica é uma área menos complexa para você atender na maioria das vezes, porque tem muito paciente que fica em pé sozinho. Porque muitas vezes apenas um fisioterapeuta na cirúrgica dá conta totalmente do recado. Entende? É justamente por causa do nível de complexidade. Não tem outra. É praticamente o mesmo número de leitos. É uma coisa que fica visível isso. A complexidade é que é diferente nas 2 áreas. Além disso, as questões burocráticas aí também foram admitidas, né, como constituintes da carga de trabalho nesse processo. E, então, o plano de cuidado do paciente inclui a discussão dos casos junto à equipe multiprofissional, a revisão dos exames laboratoriais de imagem, a orientação aos próprios residentes, além dos registros, né, em prontuário eletrônico. A segunda sessão versa sobre a identidade do fisioterapeuta e a carga de trabalho na UTI. E aqui, na verdade, a identidade se relaciona como o fisioterapeuta se insere nesse ambiente da UTI, como ele se define, né, na sua relação com a equipe multiprofissional. E isso fica especialmente evidente em determinados perfis de paciente, onde existe uma certa sobreposição aí das atribuições da equipe, das responsabilidades, das competências, né, dos diferentes membros dessa equipe.
no discurso isso apareceu muito em questionamentos assim e dúvidas com relação ao papel do fisioterapeuta. Então, o conceito de profissão é um produto social, historicamente construído, e no caso da fisioterapia essa história é relativamente recente, e forjado num jogo de interações onde o contexto institucional, as características do indivíduo e sua formação têm um papel fundamental. A identidade profissional, então, cabe à identidade profissional organizar esses significados e direcionar o seu papel e suas funções dentro da equipe, atribuindo não só sentido àquilo que são, mas também sentido àquilo que poderiam ser. Então, por exemplo, já eu acho que a ventilação mecânica não é exclusivamente nossa responsabilidade. O ajuste da ventilação, o reajuste, isso é compartilhado com a equipe. Ou outra situação. Aqui, por exemplo, pacientes que deambulam sem auxílio. É um paciente que não precisa de mim. Sair passivamente do leito é do físio ou é da equipe? Ainda que essas interações não muito bem definidas aí dentro do contexto da UTI acabem agregando carga de trabalho para o fisioterapeuta, a gente vai chegar um pouco mais nesse ponto em seguida. De alguma forma, isso também ajuda a consolidar, né, o papel do fisioterapeuta nesse cenário. Né? Então, o contexto onde se desempenha a profissão é fundamental para a consolidação da identidade profissional e tornam-se determinantes elementos como a formação, características organizacionais, saberes e práticas específicos. Né? Então, abre aspas. Mas assim, isso é muito interessante, porque acaba desvinculando aquela questão da fisioterapia 2 ou 3 vezes ao dia, entendeu? Aquele modelo antigo de prescrição. A gente vai uma vez, aí volta outra vez, aí volta 3 vezes, então ela coloca o fisioterapeuta no cenário da UTI como parte da equipe. E aí quebra aquela vinculação que atendeu, que checou e tudo mais. O principal ponto que apareceu no debate dos grupos foi com relação à definição das responsabilidades no processo de reabilitação do paciente crítico. Acho que todos os 10 participantes fizeram alguma citação com relação a esse ponto. E na visão dos fisioterapeutas, a equipe deposita exclusivamente nesse profissional a responsabilidade, o compromisso de fazer a reabilitação. Então, a definição das responsabilidades é controversa, sempre foi dentro da UTI, e acaba agregando carga de trabalho ao assumir e executar tarefas de outros profissionais. Isso é um tema que acaba gerando muito conflito, especialmente entre fisioterapeutas e enfermeiros, por exemplo. Então, abre aspas. O que eu vejo? Toda a responsabilidade do processo de reabilitação é da fisioterapia. Há um entendimento da equipe que isso é da fisioterapia. Tudo. Acho que o paciente crítico crônico é um paciente que demanda muito da fisioterapia, mas é muito comum a equipe dizer assim, tá, agora esse paciente é da fisio, né? Então, muitos de nós já escutamos isso dentro da UTI, isso é relativamente comum. Apesar de atribuírem normalmente assim benefícios à cultura organizacional no que compete ao cuidado prestado, questionamentos sobre aspectos conceituais e operacionais dessa cultura são recorrentes entre profissionais da saúde. Então, a mobilização na UTI, sentar fora do leito parece que virou uma coisa exclusiva do fisioterapeuta, quando na verdade todos os profissionais poderiam fazer ou auxiliar. E isso demanda uma carga de trabalho porque ele acaba assumindo todo o compromisso de fazer. E se for olhar lá fora, de onde vem a evidência de mobilizar o paciente, é em equipe, não é do fisioterapeuta exclusivamente. Então, existem intervenções do fisioterapeuta, existem sim intervenções exclusivas, né, do fisioterapeuta com relação à reabilitação, mas elas de alguma forma se sobrepõem a outras atividades dentro da UTI que configuram basicamente o cuidado do doente crítico, né? E o fisioterapeuta vai precisar do auxílio de outros membros da equipe em muitos processos, né, que são complexos, trabalhosos e muito recorrentes, né, no cotidiano. O principal exemplo disso é conseguir tirar um paciente do leito para a poltrona com segurança. Então vai precisar
mexer nas medicações, vai precisar alterar os acessos, vai precisar de alguém para dividir o esforço físico de qualquer maneira. Então, uma vez que a equipe não se sente absolutamente responsável por essa parte da reabilitação, isso gera aí na comunicação uma dificuldade, né, para negociar essas condutas, e isso, em longo prazo, pode resultar numa forma muito peculiar de carga de trabalho, que pode desencadear altos níveis de insatisfação do trabalho e desmotivação para exercer seu papel na equipe. E é esse ponto que, cronicamente, né, ao longo dos anos, vai desencadear no profissional fisioterapeuta a síndrome de burnout. Então, essa fala aqui ela é bem curta e ela é bem impactante, né? Então, o mais difícil para o fisioterapeuta é mobilizar a equipe e não simplesmente o paciente. Com relação ao contexto do processo de trabalho do fisioterapeuta e a carga de trabalho, talvez aqui seriam os fatores mais extrínsecos, digamos assim, ao fisioterapeuta. A primeira situação elencada foi a questão da necessidade de equipamentos e tecnologias. A falta de equipamento auxiliar é uma das principais barreiras para a prática da fisioterapia. Uma vez que esses equipamentos eles são indispensáveis, né, para a prática e eles são usados com frequência, né, e justamente para aliviar, né, a carga de trabalho, facilitar o trabalho. Então, abre aspas. Não pela ventilação não invasiva em si, mas pelo número de pacientes que necessitam e uma oferta que não tem. Então, tu tem que ficar fazendo períodos. Às vezes não é nem rodízio. Às vezes tu organiza os pacientes um do lado do outro, tu coloca a VNI no meio e vai só trocando o circuito e os parâmetros. Outra questão com relação ao contexto diz respeito a recursos humanos, né? Então, o número de profissionais contratados e a proporção de leitos, né, entre cada um desses profissionais que ficam sob sua responsabilidade. As UTIs podem ter um número consideravelmente alto de dias com equipe menor que o tradicionalmente estabelecido, né? E isso compromete aí de forma substancial o desempenho e a produtividade desse profissional. Então, isso é muito evidente nas escalas de plantão, de feriado, de férias, enfim. Então, eu tenho que dar conta daqueles pacientes e eu não tenho RH suficiente, não tenho material suficiente. E no plantão, com a unidade inteira, a gente não consegue dar conta, por mais que tenha todo mundo te auxiliando. Outra questão elencada foi sobre o peso dos pacientes, né? A gente vive uma epidemia contemporânea de obesidade, digamos assim, e isso aumentou muito o volume de pacientes obesos dentro da UTI, e intervenções simples, né, em pacientes leves podem se tornar complexas e desgastantes em pacientes obesos, né? Não exclusivamente com relação à mobilidade, mas também no âmbito ventilatório. Posicionar um paciente obeso, instalar uma ventilação não invasiva no paciente obeso, tudo isso acaba demandando mais trabalho. Desculpa. Então, acho que depende, porque o exercício passivo pode ser tranquilo numa pessoa de 30 quilos, mas muito difícil numa pessoa de 250 quilos. E, finalmente, dentro desse contexto, a necessidade de ficar permanentemente monitorizando, né, e tendo que reintervir em alguns determinados perfis de pacientes é outra coisa que também foi relacionada aí com carga de trabalho. Então, determinados perfis funcionais, e isso vai aparecer bastante na matriz depois, demandam constante reavaliação por parte do fisioterapeuta e frequentemente necessitam novas intervenções dentro do mesmo turno de trabalho. Então, isso demanda tempo, demanda dedicação, e são necessárias aí, além da monitorização, intervenções para prevenir situações adversas aí, ou intercorrências propriamente ditas. Então, é monitorização, né? Tem que ficar monitorando esses pacientes o tempo inteiro. Ele está monitorizando o tempo inteiro, tanto as vias aéreas como a VNI. Finalmente, baseado aí em todos esses critérios elencados aí na discussão do trabalho, a gente montou
dentro também dos grupos focais, uma organização com relação às condições funcionais e o quanto de carga de trabalho elas impõem ao fisioterapeuta. Então, a matriz de classificação funcional para a carga de trabalho do fisioterapeuta separa ali, aqui vai ficar um pouquinho pequeno, depois eu separei que vai ficar um pouquinho mais fácil de visualizar. Mas separa nos âmbitos respiratório, motor e neurológico, né? Ali na coluna verde uma carga de trabalho leve, em amarelo uma carga de trabalho moderada e na vermelha uma carga de trabalho elevada. Cada um desses status funcionais, dessas condições, se justificam por todos esses critérios que a gente já levantou aqui: necessidade de equipamento, monitoramento, a atribuição dentro da equipe multiprofissional e tudo mais. E a gente fez uma opção intencional de apresentar essa matriz no formato de matriz mesmo, não como formato de escala, né? Dando um sentido de complementaridade entre os eixos funcionais. Então, se tu olhar o paciente como um todo, ponto de vista respiratório, ele pode ser um paciente de ventilação não invasiva, por exemplo, ele pode ter uma carga de trabalho elevada, mas do ponto de vista motor e neurológico, ele pode ter uma carga de trabalho leve ou moderada. Então, cada uma das perspectivas funcionais pode agregar ou reduzir a carga de trabalho desse profissional e nesse atendimento. Então, eu separei cada uma das colunas para ficar um pouco mais fácil de visualizar, né? Do ponto de vista respiratório, aqueles que mais agregam carga de trabalho são os pacientes em ventilação não invasiva, né? Os pacientes em ventilação espontânea que não defendem as vias aéreas, né? E aqueles pacientes em desmame difícil da traqueostomia. No aspecto da mobilidade, né? Então, os pacientes que mais demandam são aqueles capazes de sentar na beira do leito, de serem transferidos passivamente para a poltrona, ou até aqueles que conseguem ficar em ortostase para sair do leito, mas necessitam de auxílio para essa postura. E sobre o ponto de vista neurológico, são aqueles pacientes com delírio imperativo e os pacientes desorientados. Então, finalizando as considerações finais aí, então, que de fato, né, as maiores demandas de trabalho do fisioterapeuta ocorrem em níveis intermediários, né, de funcionalidade do doente crítico. A carga de trabalho é fortemente afetada por essa sobreposição de competências e responsabilidades dentro da equipe multiprofissional da UTI. E a matriz proposta, de alguma forma, contribui para uma melhor compreensão sobre esse processo de trabalho e facilita a tomada de decisão quanto à otimização dos recursos humanos e tecnológicos disponíveis. Então, a gente acredita aí que a gente consegue, a partir desse trabalho e dessa matriz, lançar novas perspectivas aí sobre possíveis domínios para compor futuramente uma escala propriamente dita de carga de trabalho, para que a gente possa quantificar objetivamente, né, no futuro, o trabalho, o fazer do fisioterapeuta dentro da UTI. Para finalizar, gostaria de agradecer aí imensamente ao professor Roger e à professora Cristine, basicamente por me desafiar a fazer um trabalho qualitativo, que não era a minha ideia original. Eu tive que me dedicar bastante, estudar bastante nesse processo e acabei aprendendo muito sobre pesquisa, não só qualitativa, né? E também de me incentivarem a reescrever muitas vezes o meu trabalho. Foi um processo de lapidação que eu acredito que no final a gente conseguiu ter um produto bastante interessante. Tá? Gostaria de agradecer aos meus colegas de Conceição que participaram dos grupos, né? Não só pela disponibilidade, mas muito pela franqueza com que se colocaram, com como expuseram suas ideias ali perante os seus pares. E principalmente a minha família, por me incentivar a fazer o mestrado, por compreender minha dedicação, as minhas ausências, né, nas aulas no final de semana. Então, quando eu fiz a seleção do mestrado, a minha filha mais nova, Antonella, estava na barriga ainda. Não parecia ser um bom momento para me dedicar para isso, mas finalmente tudo certo, com sucesso. Então, muito obrigado a todos.
que participaram e fico aberto aí para as considerações da banca. Obrigado. Vamos aproveitar e bater uma palma aqui, né? Está sendo registrado, né? Então a gente vai ouvir umas palmas assim, dá uma impressão de mais proximidade. Guilherme, muito obrigado pela apresentação. Eu vou aproveitar o gancho antes de passar a palavra, só para contextualizar. De fato, o Guilherme, quando a gente foi conversar, a ideia era talvez desenvolver uma escala, coisa e tal. E aí eu disse, olha, acho que a gente, quando trabalha com números, né? Se eles não fizerem sentido, então acaba que a gente tem algo que pode ser, muitas vezes, não útil, né? Então, a gente tem esse desafio de que, para a gente poder transformar alguma coisa em um número, a gente tem que conseguir entender isso. E, eventualmente, uma pesquisa qualitativa é o que vai permitir a gente dar esse significado para, eventualmente, qualquer escala e qualquer número que venha oriundo disso, né? Então, eu até chamaria esse trabalho, em parte, como uma validação teórica, né? Para a gente, eventualmente, fazer uma escala que possa, melhor ou pior, né? É um desenvolvimento, eventualmente, de uma escala para avaliar a carga de trabalho do fisioterapeuta na UTI, né? Então, é um trabalho que pode requerer mais pesquisas qualitativas ainda, né? Mas certamente é o início de, né, um trabalho extenso de uma temática que parece ser bastante importante. Bom, esse era o contexto, né? E vou passar a palavra, então, primeiro para o nosso membro externo. Guilherme, eu vou só pedir para, de repente, tirar a apresentação. Sim? Tá. E aí eu acho que para todo mundo vai aparecer as nossas imagens, né? Então, 20 minutos. Eu vou lembrar a banca que a sessão está sendo gravada, então a gente vai, obviamente, revisar o que vocês falarem aqui e se a gente não conseguir dar uma resposta, né, a contento, a gente vai dar essa resposta, nem que seja depois que a gente vai ter oportunidade, né, de olhar em detalhes e reolhar essa apresentação, né? Ok, então, pode ligar a câmera? Olá, Luiz Alberto? Oi, tá me vendo aí? Perfeito, agora sim. Então, vou passar a palavra para ti. Vou até desligar a minha câmera. Tranquilo. Né? Você pode sentir à vontade. Para quem, de repente, não está acostumado com o Zoom, tem uma funcionalidade que quem fala aparece. Né? Então, quando alguém Sim. fala, aparece. Então, todo mundo com os seus microfones fechados, vou fechar o meu também, e aí vai ficar fácil de, né, ver o Guilherme ou o nosso Luiz Alberto, tá? Com a palavra, então. Bom, queria primeiro agradecer o convite, Guilherme, né? E de antemão parabenizar tu e o Roger aí pelo trabalho. E é um prazer poder estar participando. Eu tenho vínculo hoje com o mestrado profissional, né? Eu sou orientador no Saúde e Desenvolvimento Humano na Universidade La Salle, mas também já tive experiência de coordenação do mestrado profissional lá do IPA, então fico muito contente pelo convite, porque como o próprio Roger falou inicialmente, né, o mestrado profissional ele tem uma qualidade, uma questão muito interessante que é literalmente trazer algo de dentro da nossa prática, né, diária de trabalho para resolver dentro da academia. E eu acho que isso é uma coisa interessante. Quando eu recebi o teu convite, eu fiquei um pouco curioso, né? Porque uma das coisas também que tu comentou, olha, é um estudo qualitativo, mas vamos lá, né? Ao passo que esse desafio é muito bom para nós também, né? E eu acho que talvez nós estejamos, como fisioterapeuta, mais acostumados a realizar aí trabalhos com perfil muito mais quantitativo e que, como a temática que tu aborda, talvez não seria respondida, né? Eu acho que a cerne da questão do teu trabalho, que é entender essa questão da carga de trabalho, de todas as questões que tu aborda no teu estudo,
acho que com um questionário quant ou algo assim, talvez tu não pegasse tanto da cerne do problema, ou talvez a gente não conseguisse identificar de maneira tão clara o que talvez seja, né, o que esteja mais relacionado à piora da minha carga de trabalho e tudo mais. Então, queria parabenizar vocês por isso, porque eu acho que fica claro, assim, foi um aprendizado ler a dissertação, o trabalho de vocês, e achei muito interessante a abordagem. Eu anotei algumas coisas e queria literalmente trocar uma ideia, né? Mas a última que eu anotei agora aqui foi uma fala tua dizendo não era a ideia original, né? Não era a tua primeira ideia, né? E talvez que legal que não foi a primeira ideia que foi concebida como trabalho, porque literalmente eu posso te falar de, assim, ó, de cadeira que, dentre os mestrandos que eu já tive a possibilidade de orientar, aqueles que nunca foram a primeira ideia, que sempre a gente mudou completamente o contexto, saíram grandes trabalhos, né? Não sei se isso vem porque talvez tu tenha que, o mestrando em si, o doutorando em si, tenha que estudar mais sobre a temática e ele acaba aprofundando muito nesse tema. Então, acho que isso é positivo porque acaba nos tirando da zona de conforto. E com certeza te tirou da tua zona de conforto, né? Tu fisioterapeuta, trabalha num grupo hospitalar, né? Foi com a ideia de repente, pensar numa escala, poderia ter feito algo relacionado à avaliação, sei lá, funcional, porque tu tem um pé ali, dá para sentir, porque tu bate muito na CIF, na avaliação, na classificação, dentro do estudo. Mas eu acho que foi interessante tu sair literalmente dessa zona e responder questões. A primeira pergunta que eu ia fazer, mas que depois eu revisei agora aqui, porque eu tinha passado e não tinha visto, né, era a revista que tu ia submeter, porque eu te sugeriria também, né, eu ia te sugerir de cara, mandar para o Brazilian Journal, né, porque eu acho que é um estudo que realmente é diferenciado em relação ao que a gente sabe, né, e agora falando como profissional de área hospitalar, terapia intensiva também, né. Bom, entre as sugestões, talvez a primeira delas, e daí vai, obviamente, uma questão de concordância ou não na tua discussão com o teu orientador, eu realmente acho, lendo agora e reli de novo, botei na tela aqui, não me parece que o teu título reflete tudo que tu faz no estudo, sabe? Então eu acho, Guilherme, que vocês poderiam pensar talvez num título um pouco mais atrativo, assim, que demonstre mais o que vocês estão fazendo. Nada daqui que eu vou comentar denigre o trabalho, o estudo, enfim, são só questões para a gente ir discutindo. Mas quando a gente olha pro título da parte do artigo, eu estou até voltando aqui na tua dissertação, só um segundinho. Aqui. Carga de trabalho do fisioterapeuta em unidade de terapia intensiva, uma abordagem qualitativa, né? Eu não sei, eu acho que tu aborda tantos fatores importantes para só falar de carga de trabalho, assim, sabe? Eu não sei se eu não pensaria em algo um pouco mais, como eu falei, mais atrativo, mais profundo, que mostre um pouco mais o trabalho, né? Porque tu tem 3 grandes eixos que tu utiliza ali de avaliação, não é? Que tu mesmo colocou pra gente na tua metodologia. Tu consegue ver, né, as questões relacionadas a eu até marquei aqui os 3 eixos, né? E aí, dentre esses 3 eixos, não me parece que só isso tu aborda. Tem o processo e carga de trabalho, depois tu tem a identidade do fisioterapeuta e a carga de trabalho, que eu achei bem interessante, e isso não aparece claramente. E por último, tu tem voltando aqui, contexto, processo de trabalho, né? Então, esses 3 eixos, acho que a gente poderia pensar em achar algo meio comum e talvez até isso auxiliaria, Guilherme, a pensar numa questão do teu objetivo, né? Porque no teu objetivo do estudo, também do artigo, tu fala da questão relacionada o contexto versus carga, né? Esse é o teu o presente estudo tem como objetivo compreender os contextos que afetam a carga de trabalho. Aqui talvez tu deixa um pouco mais claro, né? E aí eu vou para a tua metodologia para entender quais são esses 3 contextos que tu tirou como linha, obviamente obedecendo a tua metodologia de análise, tá? Então, eu acho que isso poderia ser importante, porque quando eu cheguei no teu objetivo, eu comecei a pensar, tá, então quais serão esses contextos, né?
E aí entra um pouco a questão que eu, talvez seja uma dificuldade minha, na hora que ele tem objetivo, eu fiquei com um pouco de dificuldade de compreender, porque tu fala que o presente estudo tem por objetivo compreender os contextos que afetam a carga de trabalho do fisioterapeuta na UTI relativa à classificação funcional dos pacientes e os aspectos, né? Mas, talvez no teu resultado, tu tá entendendo a linha que eu tô indo, né? Só para ficar claro aí. Sim, eu não sei se eu posso falar agora, eu espero que tu Tu terminar. querendo, pode me interromper aí. Não, na verdade, de uma certa forma, a gente concorda, assim, a gente chegou a conversar um pouco sobre isso, Uhum. principalmente com a Cris, porque a terminologia carga de trabalho talvez remeta a um aspecto mais quantitativo, assim, e a gente conversava, a Cris dizia que o que eu estava fazendo no meu trabalho talvez fosse um conceito mais amplo, talvez de processo, de trabalho, alguma coisa assim. Sim. Mas a gente ficou com certo receio de como é que a gente ia denominar isso, como é que a gente ia delimitar isso para conseguir, de alguma forma, discutir esses dados, né? Porque Sim. Eu achei pouca coisa com relação à carga de trabalho, pouca coisa sobre fisioterapia nesse sentido. O que é bom, né? O que é bom pro teu trabalho, né? Pensando em publicação. Tive que ler muitos trabalhos de enfermagem, né, com relação a isso, Tem bastante, muito sobre né? NA, sobre o TIS. E tal. Então, a gente ficou com um certo receio de perder o paralelismo, assim, né, com os dados da discussão. Então, de uma certa forma, a gente ainda tem que repensar um pouco nisso mesmo. Eu acho que vale, porque tem informações interessantes. Como tu mesmo falou, tu teve dificuldade na busca, o que eu considero uma vantagem para um estudo, porque estudos onde eu tenho dificuldade de achar referência é sinal que eu tenho o ineditismo da ideia, e é tudo que a gente busca, porque Exato. Nem sempre a ideia mais complexa é a mais publicável, né? Às vezes até ideias que são simples, mas que são inéditas na literatura são muito mais publicáveis. E tu aborda uma questão interessante, porque agora eu vou falar como membro de diretor associativo da Sobrafir, né? Lendo o teu trabalho, me arremeteu para a discussão que a gente teve numa reunião há 2 semanas atrás, por exemplo, que, como tu falou, foi algo que a gente na fisioterapia não tem tão claro, que foi um questionamento que a gente recebeu do Comitê de Terapia Intensiva Adulto sobre dimensionamento pessoal numa UTI Covid. Sigo a RDC ou não? A carga de trabalho numa UTI Covid não é a mesma carga de trabalho, e eu tô indo bem contra o que tu tá falando, né, que é carga de trabalho. Sim. Não é a mesma carga de trabalho. E aí a gente teve a mesma dificuldade, porque se a gente vai pro lado da enfermagem, tu tem uma questão chamada de dimensionamento pessoal, que eles conseguem dizer claramente como que é o trabalho e de que maneira ele tem que acontecer e quantos profissionais eu preciso. E na fisioterapia a gente carece disso, por isso que eu acho que eu ainda acho que tu poderia dar um pouco desse olhar, como tu falou, talvez processo, alguma coisa, porque é uma dificuldade. Se chegou a um número mágico lá, que foi sugerido através de cálculo, tempo e tal, que em vez de 1/10 teria que ser 1/6 profissionais, mas esse número não foi amparado numa ferramenta, num instrumento, né? E aí, quando tu quiser, tu pode me interromper a qualquer hora, tá, Guilherme? Tranquilo aí. Na verdade, com relação agora à pandemia do Covid, é interessante tu tocar nisso, porque eu tive que ler muito, né, sobre carga de trabalho, principalmente trabalhos de enfermagem. Sim. E realmente esse conceito que eles chamam de sistematização de atendimento de enfermagem e processo de enfermagem, isso é muito bem delimitado. E isso, nós estamos engatinhando ainda com isso na fisioterapia. E a pandemia, né, do Covid, de alguma forma colocou à prova os meus dados. Né? Então, a gente teve aí um contexto dentro da UTI completamente diferente. Se a gente for olhar esses pacientes, tentar botar eles na matriz, assim, a pronação é uma coisa que é muito difícil de tu classificar, né? Porque são para determinados pacientes, não é um procedimento tão corriqueiro, ou não era até então. Mas se tu olhar dentro dos contextos da carga de trabalho, isso está completamente relacionado à necessidade de monitorização constante, à necessidade de equipamento, à atribuição de cada um dos membros da equipe. Então, de uma certa forma, eu fiquei feliz assim que meu trabalho também contempla essa possibilidade, né? E trouxe uma prova, né? E eu acho que isso são pontos relevantes que tu acabou comentando, porque
tem algumas falas interessantes, né? E uma dúvida não, mas um ponto para discutir e refletir, não é nenhuma sugestão direta, Guilherme, é o tempo médio ali de formação dos profissionais, né? Tu tem um tempo médio elevado de formação, Sim. que, né, talvez, bom, enfim, pelo perfil de local que tu trabalha, que eu acho que isso em algum momento deva ser discutido no teu estudo. Mas quando eu olhei esse tempo médio e vou para os teus resultados ali, que tem as falas dos profissionais, né? Vem aquele contraste da ventilação. Será que ela é só nossa? Será que não é? E eu fiz um link meio direto, pode ser errado ou não, mas enfim, né? Mas voltei lá como era a nossa formação há algum tempo atrás, e a nossa formação para a área de respiratória e terapia intensiva era muito voltada para ventilação, né? Se havia uma ideia de domínio do ventilador. Sim. E hoje a gente tem um foco funcional muito importante, funcionalidade, avaliação funcional, escalas estabelecidas. Eu tenho guia já de mobilização precoce clássico publicado na literatura que eu posso usar de 4, 5 fases, que me direciona para a terapêutica, né? E aí me chamou a atenção isso, porque será que talvez isso tenha um viés formativo também, né? Por algum tempo eu quis muito aquela ferramenta, porque era a maneira de eu mostrar trabalho e independência profissional dentro da UTI. Hoje eu vejo que eu posso usar o ventilador como ferramenta fisioterapêutica, não só como suporte ventilatório, eu posso fazer técnicas usando o ventilador. Mas eu não quero só dominar essa ferramenta, porque o meu conhecimento aumentou com o passar dos anos. E a minha terapêutica também evoluiu. E aí agora eu tô com essa bomba na mão, porque eu quis tanto ela comigo e agora eu quero repartir de novo ela, né? Então, acho que essa visualização da identidade que tu traz, talvez em algum momento a mudança da formação e a mudança da abordagem fisioterapêutica dentro da UTI possa entrar na tua discussão, sabe? Acho que sim. Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente tem se modificado, né? E então, pô, hoje tu tem ferramenta para avaliar, como tu mesmo botou ali, né? E conhecendo os profissionais que trabalham no grupo, vários, a gente sabe que esse é um trabalho que é feito pela fisioterapia, tirar o paciente do leito, colocar em pé, colocar na beira do leito, e que isso toma um tempo, né? E aí esse tempo pode ficar menor por eu ter que cuidar de outras coisas, né? Que é um pouco que tu traz aí. Mas uma impressão que eu fiquei... Bom, isso a gente vive isso no cotidiano, na verdade, né? Mas uma impressão que eu fiquei a partir do trabalho foi que a identidade do fisioterapeuta, ela vem num processo de mudança, né? De aperfeiçoamento, digamos assim, mas a cultura institucional, ela ainda ela não acompanha na mesma velocidade. Então, esse conflito, assim, da atribuição e da divisão com relação a essas responsabilidades e dividir não só a reabilitação, mas o cuidado do paciente, é um processo meio histórico, assim, dentro da fisioterapia, né? Então, a gente continua convivendo ainda com essas questões. E eu acho que, só para fazer um parêntese breve, não está diretamente linkado ao teu trabalho, tá e não tá, né? Porque eu vou usar a área da identidade profissional que tu trouxe ali dentro, né? Então, é como eu me vejo como profissional. E às vezes eu acho que falta muito isso para o fisioterapeuta, e aqui é uma crítica construtiva para nossa profissão, porque eu preciso primeiro me entender quem eu sou para discutir para onde eu vou, né? Exato. Às vezes eu tenho uma ideia de ganho, eu quero ganhar espaço, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero estar com uma equipe gigantesca, eu quero ter isso, né? A discussão que a gente tem ouvido muito e que eu sou a favor, quero deixar claro, mas por exemplo, fisioterapia 24 horas, se tá por lei, ok, acho que é uma coisa boa. Mas a pergunta é, o que o fisioterapeuta da madrugada vai fazer? Enquanto a gente não tiver identificação do papel desse profissional dentro da UTI, eu gostaria muito que isso estivesse muito claro, por exemplo, e tu começa a esclarecer um pouco essas coisas no teu estudo. Porque eu viajo muito a curso e treinamento, mas eu já vi profissional na madrugada que fica ajudando o técnico de enfermagem a limpar copo de aspiração. Então, se é para fazer isso numa madrugada, eu não sei se eu quero estar dentro da UTI na madrugada. Sabe que a gente está passando por isso nesse momento. A gente está numa fase de implantação do serviço de 24 horas na UTI e a gente está exatamente nessa discussão. Assim. É bem interessante porque surgem essas demandas que não são assim absolutamente fisioterapêuticas, né? Tu tem completa razão. E ainda com relação à identidade, assim, quanto nesse processo de ler as produções, também existe uma diferença cultural para outros países onde se divide o trabalho do physical therapist com o respiratory therapist, né? Que de alguma forma também estabelece um pouco dessa divisão de identidade, né? Que a gente assume completamente. Então, e acho que eu ia comentar sobre isso. Eu prometo logo me abreviar aqui. Eu gosto de falar um pouquinho, mas assim, esse ano eu tive a experiência de ir para um local onde há essa divisão, tá, Guilherme?
E é muito interessante a cultura. Eu acho que tem pontos que foi assumido nessa cultura de tu ter os dois profissionais que, por exemplo, me chamaram bastante atenção, né? Um ponto que tu traz dentro da tua matriz é o motor passivo, né? Então, fisioterapia motora passiva e tudo mais. Que nesses países onde tem a divisão, o fisioterapeuta, na grande parte das UTIs, não é ele que faz o papel passivo, ele nem entra no passivo, né? Exato. Se tu for conversar com o pessoal que trabalha com isso, por exemplo, a própria a Cristiane Permi, ela fala muito que não tem por que eu mexer um paciente que está sedado, que eu não vou ter ganho nenhum, vou ter perda de tempo, assim, a fala é bem direta, bem curta, né? Então entra numa outra discussão, talvez a gente tenha que ir revisando a nossa identidade, nós vamos passar a compreender melhor a nossa atuação e talvez até pensar em quem, como atuar, né? Exatamente. Eu comecei a pensar muito mais nessas questões a partir do trabalho. Exatamente, porque daí tu passa a te entender quem tu é, né? É quase que terapia. Exato. Terapia, em parte, né? Poder dar uma falada no que pensa. Eu acho que isso também é bom nesses momentos, assim. Uma coisa só para mim não me perder, eu tenho 3 pequenos itens aqui para comentar contigo. Uma deles é a seguinte: vocês não pensaram em que a matriz possa se tornar um produto mesmo, com registro em ou Biblioteca Nacional, ou virar algo que seja destacado como produto? Tu tem um artigo e tu teria um segundo material vinculado, até porque tu tá no mestrado profissional, que seria um produto técnico, né? Eu acho que essa tua matriz, ela poderia virar uma cartilha com orientação e vir ela em anexo. Não precisa desvincular ela do artigo, mas eu acho que tu poderia trabalhar com ela como um produto registrado aí. Tu teria 2 frutos desse estudo, né? Um que é o artigo científico e outro que é o produto. Eu não vou me estender, mas depois eu me coloco à disposição para auxiliar, se tu quiser, enfim, se vocês quiserem, porque eu acho que vale gerar um número de registro e até para ela daqui a um pouco está sendo utilizada, seja no serviço de vocês ou seja em outros serviços, porque esse teu trabalho vai para um banco de dissertações, né? E que são acessadas, a gente acha que não, mas se utiliza muito dissertações que ainda não são um artigo publicado, várias nem viraram, mas eu acho que era legal. Então essa é uma sugestão bem forte, assim, que eu acho que seria legal de vocês pensarem. Na verdade, a gente fez um segundo produto, que é um relatório, né, para devolver para esses gestores, na verdade, que inclui isso. Mas talvez uma outra forma de registro disso possa ser interessante também. Pois é, ou até aquele relatório, porque para mim não ficou claro se o relatório era uma devolução do que tu estudou, e era para isso, ou se ele era para ser utilizado em algum momento. Essa foi minha dúvida, e por isso que eu te sugeri o produto. Acho que esse relatório para os gestores, ele tá quase que como esse produto que eu te sugeri. Mas ali o que eu entendi é que tu só devolveria para eles terem ciência do que tu encontrou no teu trabalho. E a minha ideia é tornar ele um produto registrado, e tu teria um outro material aí. O que seria bom para ti, pro teu orientador. Não, vou investir nisso, com certeza. Com certeza. Tá? Limitações, eu não sei se é no formato da revista, porque eu não me lembro de cabeça agora, mas eu achei que, Luiz, particularmente, é uma mania minha, eu gosto de colocar as limitações antes da conclusão. Eu prefiro que tu feche só o artigo com a tua conclusão geral. Bota a limitação, tudo que tem para sugerir antes, conclui respondendo o objetivo e fecha, assim, essa é uma outra sugestão, tá? Para não acabar na limitação. Eu acho que daria para ser um pouco antes, tá? Ótimo, ótimo. E, por último, que eu prometi que eu ia findar, eu botei nas 3, eu parava aí de falar, para respeitar os demais colegas da banca. Por último, eu acho que nas tuas considerações finais, como tu está no mestrado acadêmico, eu não sei se tu poderia, não sei como funciona no programa de vocês, mas eu acho que seria interessante sair um pouco daquele eixo que tu relata bem seriamente o teu trabalho e trazer um pouco da demanda de cotidiano, da demanda diária, da tua demanda como profissional e destacar a importância disso, né? Olha, na atuação prática, sabe, tipo, trazer o problema que levou à ideia do estudo, né? Lá na atuação prática a gente tem problema, a demanda é alta, a gente não tem, em alguns momentos, direcionamento 100% claro de qual é a minha atividade e tal, porque tu tá dentro de um programa profissional que prevê resolver problemas do trabalho dentro da academia, né? Essa é a grande ideia do programa profissional. E eu brinco, inclusive, que no Brasil grande parte dos mestrados são profissionais, incluindo os acadêmicos, porque todo mundo trabalha, às vezes tem ideia lá dentro do hospital e vai resolver no mestrado acadêmico, não deixa de ser quase que um link do profissional, né? Então essa é só uma consideração ali, uma consideração sobre as tuas considerações, que talvez tu traga um pouco mais da questão que deu a ideia, do problema que se enfrenta, para tu levar isso e fazer o fechamento aí do teu trabalho. Mais das implicações, assim, tá bem. Isso. No mais uma vez, parabéns para ti e pro Roger. Puta, excelente o trabalho. Fiquei muito feliz de
poder aprender contigo e com o Roger também aí. E só tenho aí a elogiar tanto do estudo quanto a apresentação, muito interessante. E acho que nossa profissão, agora, ainda bem que o trabalho é bem da minha área também, né? Talvez por isso que eu tô aqui. Mas eu queria dizer que a nossa profissão carece de estudos e que tenham esse caráter qualitativo e que talvez abordem um pouco quem é o profissional fisioterapeuta dentro da UTI ou dentro do hospital, quais são as implicações que ele tem, como que ele se vê perante essas implicações. Eu acho que vocês abordam isso de maneira muito bem colocada. Muito obrigado. Muito obrigado aí pelas considerações, Rogerinho. Ok, então, tá. Muito obrigado, então. Queria aproveitar, então, já de pronto e passar a palavra para o outro membro da banca. Eu não mencionei antes, peço até desculpas, Marcelo. E aí, vamos agora na sequência, então, Marcelo Rieder, né? E depois eu chamo a Evelise, então. Pode ser? Pode ser, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por agradecer o aceite né, ter aceitado o convite. Não, professor Roger, eu sou da casa, né? Eu sou do GHC, né? Inclusive, eu estou aqui no Cristo, né, trabalhando, então a gente está falando sobre carga de trabalho, carga de atuação, então consegui fugir um pouco da UTI para poder participar com imenso prazer da banca, né, do convite do Guilherme. Então fico honrado, né, por ser da casa e poder contribuir, né, ou fazer minhas considerações frente à produção científica do Conceição, né, do GHC de uma maneira geral, né. Então agradeço o convite, né, parabéns, Guilherme, pelo trabalho, né. Obrigado. Parabéns aos orientadores, né, e dar um olá aí para os meus colegas de banca, né. Guilherme, uma coisa interessante, né, que na última gestão do Conselho de Fisioterapia do CREFITO 5 eu participei, né, e aí eu ia para algumas avaliações, algumas discussões frente ao que o fisioterapeuta faz, né, sobre a matriz curricular, sobre as formas de atuação, sobre qual o objeto de trabalho do fisioterapeuta, né? E assim as proposições eram coisas completamente inusitadas algumas vezes, né? Por exemplo, a questão, uma discussão da fisioterapia na veterinária, né? Questões do emprego de florais, entre outras coisas, né, que não pertence à matriz curricular do fisioterapeuta. Então, de forma que esse teu trabalho, Guilherme, ele traz uma reflexão muito importante sobre o que realmente as possibilidades de atuação do fisioterapeuta dentro da UTI, né? E então é uma discussão extremamente importante e adequada já para tempos pré-pandemia, né? E quem dirá agora frente à atuação do fisioterapeuta nas UTIs, né? Em todo esse cenário que nós estamos vivendo. Então, te dar os parabéns, né, pela escolha do tema e relevância, porque nós precisamos fazer sim uma reflexão sobre o que é papel de atuação, né? O que a gente pode contribuir, o que nos cabe, o que não nos cabe frente aos objetivos do fisioterapeuta na UTI. Então, essa primeira manifestação que eu queria fazer frente à relevância do tema. E, por outro lado, né, perceber que como as coisas mudam, né, e são muito rápidas, né, porque hoje a gente não tem as atuações frente ao que é o cenário que a gente vive, elas se interlaçam, né? Então, por exemplo, quando foi discutido há pouco tempo sobre a posição prona na UTI, ela já pertence a todos, né? Que engraçado esse fato inusitado, porque já pertence ao enfermeiro, ao médico, ao fisioterapeuta, ao técnico de enfermagem, né? E cada um Sim. contribuindo, né, dentro da sua perspectiva naquele evento ali que é extremamente importante, que vai garantir ou não a sobrevivência de um paciente, né? Então, ao mesmo tempo, tu faz uma reflexão sobre, né, tu está fazendo uma reflexão
prévia à pandemia sobre a atuação do fisioterapeuta, o que lhe cabe e o que não lhe cabe, e o mundo já nos dá uma volta e já nos diz a seguinte, olha, o que cabe é de todos, né? E cada um vai contribuir da sua maneira, né? E então como as coisas são né, rápidas, né? E nos permitem e nos questionam, né, rapidamente a forma de atuação e a nossa forma como a gente entende os processos. Então, essa é a primeira consideração, né? Mas eu tenho algumas coisas que eu gostaria de perguntar, né? Quando tu analisa ali, fizeste os questionários e os levantamentos, né, frente às colocações dos fisioterapeutas, né, de que forma tu tentaste ou não controlar, ou de que forma poderia ser controlado, ou de que forma interferiu, né, a percepção, né, de satisfação frente à profissão naquele determinado momento, né? Então, eu tento explicar, né? Por exemplo, assim, né, são fisioterapeutas com mais de 12 anos de atuação, né? E como que eu vou separar um fisioterapeuta que estivesse mais satisfeito com a profissão, né? Com uma perspectiva positiva frente à carga de trabalho, frente a salário, frente à colocação profissional, né? E de outro que naquele momento daquele relato ele estava mais cansado, mais com outros problemas que pudessem interferir, né? Então, como que e aí tu vai analisar os dados, né? Como que foi controlado isso, ou qual a percepção frente a essas possíveis variações de satisfação da profissional, né? Na verdade, Rieder, controle absolutamente sobre esse aspecto da satisfação não há, na verdade, né? Que justifica a utilização dos grupos focais, por exemplo, é conseguir juntar a diversidade de opiniões, né? Por isso que é um grupo, não é uma entrevista individual, né? E valoriza não só o discurso, mas a interação entre os participantes. Então, esse conhecimento tácito cotidiano, assim, que aparece no discurso, as interações, as concordâncias, as discordâncias, é o que dão as nuances, né? E acabam minimizando, digamos, esses efeitos, né? Que pode ter um efeito terapeuta, eventualmente, com uma opinião muito diferente, assim, dos outros. E o processo de fazer a discussão até que ela esteja esgotada, né? Então, isso minimizaria esse impacto. A outra questão com relação aos grupos focais é tentar pegar uma variedade de visões. Então, a gente tinha um grupo de fisioterapeutas mais ligados à assistência e tinha um grupo mais ligado, assim, a uma visão mais dos gestores. A gente, na verdade, faltava um grupo aí, que normalmente se faz, que é um grupo dos usuários, né, dos pacientes. Mas no nosso caso, né, na terapia intensiva não fazia muito sentido, né, a gente entrevistar pacientes que normalmente estão sedados, eles ficam desacompanhados, né, e tudo mais. Então, na verdade, as estratégias para minimizar essa questão dentro dos grupos focais, elas são basicamente essas. Bom, perfeito. Ali, Guilherme, quando tu colocaste a respeito das respostas, né, eu também levo o meu viés quantitativo, né? Porque esse nosso viés de pesquisa quantitativa é terrível, né? Porque o teu trabalho foi um aprendizado, né? E foi muito interessante de ler, né? Mas assim, no meu viés quantitativo, eu procurei pontuar, e é uma coisa aqui, o número do avaliado, né? Então, eu fiquei vendo lá que tinha a resposta do sujeito 1, do sujeito 2, do sujeito 4, né? Eu ficava tentando quantificar, ver se realmente os 10 sujeitos, né, responderam as respostas e estavam, né? Então, esse é o meu viés quantitativo, né? E eu queria que tu comentasse a respeito disso, né? Também teve esse viés, assim, ou não? Tu teve a obrigação nas tuas respostas e nas tuas descrições de colocar
a projeção ou a resposta de cada um dos sujeitos, ou isso foi desconsiderado, né? Tu me entendeu a pergunta, né? Entendi perfeitamente. Na verdade, não existe uma estratégia assim para fazer uma ponderação das participações, né, dos sujeitos. Dos participantes. Lá no dia do grupo focal, é claro que tem alguns perfis que falam mais, outros menos. Eu acho que o roteiro de pesquisa serve um pouco para tentar tirar quem é mais tímido assim para poder contribuir, ou diminuir quem tende a dominar muito o discurso. Mas na verdade as falas elas são exemplares ali para o debate que eu tô colocando, né? Então foi absolutamente casual, apareceu o sujeito 2, o sujeito 4, o sujeito 10, não tem uma estratégia para preparar isso, na verdade. Então o que a gente utiliza as falas, né? As palavras, as falas, a gente utiliza como os dados, né? Pesquisa qualitativa. Então, a fala só foi pensada para exemplificar o que de fato aconteceu ali. Não tem nenhuma característica quantitativa aí para determinar. Certo, perfeito. Obrigado. Bom, Guilherme, outra questão, ali até só... quando tu colocas ali frente às questões motoras, respiratórias e neurológicas, né? Eu fiquei em dúvida porque por que tu separaste o neurológico? Qual é a ideia de separar o neurológico do motor, né? Porque eu não consegui entender muito no aspecto de atuação, né? Porque quando eu vou sentar um paciente com um hemiplégico, né? Ele entraria na percepção neurológica ou entraria na percepção motora, né? Por que tu teve essa separação, né? Dos eixos entre respiratório, motor e neurológico, e por que o neurológico se confunde ou se interlaça com o motor, né? É uma boa consideração, porque talvez seja uma questão de terminologia, assim. Porque dentro das classificações motoras, ainda assim, ele pode ter um perfil neurológico diferente, né? Então, alguém que tem a capacidade, por exemplo, de caminhar ou de sair do leito, mesmo sendo hemiplégico ou não, ele pode estar numa condição de desorientação, pode estar numa condição de agressividade. Talvez o que a gente tenha que encontrar é um termo, sei lá, status cognitivo, né? Que não remeta a essa condição neurológica da hemiplegia ou da espasticidade, alguma coisa assim. Mas, de fato, as três dimensões funcionais, elas se interligam de alguma maneira. A gente fez a separação para tentar dar um panorama desse espectro complementar, na verdade, né? Porque senão a gente fica muito ligado só na questão motora e a gente acaba desconsiderando alguns perfis lá, os respiratórios e em alguma medida os neurológicos também, que também dão muito trabalho e ficam meio subestimados, digamos assim. Não, até porque talvez a minha sugestão seria respiratório, músculo esquelético e neurológico, né? Só como sugestão, né? Não sei se pode ser, né? Aproveitando as questões das especialidades do fisioterapeuta também, né? Mas só como uma sugestão, e por isso que eu fiz essa pergunta em termos de esclarecimento, né? Na revisão, Guilherme, tu coloca lá a Nursing Activities Score, né? Eu queria saber se obviamente, pela tua revisão, não tem nenhum score de atividades do fisioterapeuta, né? E também ia te sugerir se isso não poderia ser uma ideia inicial da montagem, né? Assim como o professor Luiz comentou, né? Da elaboração de um produto que fosse que envolvesse, né? Essa terminologia de score de atividades do fisioterapeuta. Então, primeira pergunta, se tu encontraste alguma coisa parecida, né, a respeito disso, né, do score que tem as enfermeiras, e se isso é uma ideia inicial, né, para tentar montar um score de atividades do fisioterapeuta, né?
Com relação a isso, eu não encontrei algo análogo assim ao que faz o NAS, por exemplo. Aham. E, na verdade, a ideia original era justamente essa, né? O meu foco inicial era fazer o que seria o PAS, né? O Activity Score do fisioterapeuta, né? Aham. Mas aí, nesse processo aí com o Roger, a gente se deu conta que a gente não tinha muito ponto de partida para isso e que faria mais sentido a gente primeiro determinar os domínios para isso, né? Para poder depois quantificar. Mas o foco, né, a luz no fim do túnel lá é justamente fazer um produto semelhante, análogo ao NAS, né, que a gente possa quantificar objetivamente isso, né? Que seria o próximo passo a partir desse trabalho. Perfeito. Guilherme, uma outra questão, né? Eu vi que nas limitações do estudo, né, tu comentaste que essa era uma visão, né, de uma abordagem de fisioterapeutas que trabalham em um hospital público, né? Sim. E no nosso Conceição, né? E de que maneira, qual a tua impressão, o que poderia mudar em termos de hospital privado, Guilherme, se tu fizesse essa mesma percepção, né, essa mesma avaliação em termos de hospitais privados, né? Vou te responder uma percepção absolutamente empírica, pelo simples fato que eu sempre trabalhei em um hospital público, né, desde o início aqui no Conceição. Mas dentro dos grupos surgiram menções a essa diferença entre o fisioterapeuta de uma instituição pública e privada, e que de alguma forma a cultura da instituição poderia ser diferente com relação a isso, né? Então essas questões, essa resistência assim, cultural da atuação do fisioterapeuta, essa divisão com relação aos aspectos da reabilitação, poderiam ser um pouco diferentes nesse contexto privado. E, principalmente, o que mais aparece, sim, é carga de trabalho, volume de pacientes. Né? Que aí, de alguma forma, até me surpreendeu, porque, de alguma forma, nos grupos apareceu que nos hospitais privados esse volume de pacientes pudesse ser menor do que o que a gente tem na instituição pública. Né? E eu não tenho certeza se isso é verdade. Né? Eu acho que isso é muito variável com relação às instituições. Mas, basicamente, esses dois pontos, assim, a questão da identidade, né, da cultura da instituição com relação a esse aspecto da reabilitação e das responsabilidades e volume de pacientes. Perfeito, né? Principalmente as questões de envolvimento, né, que o SUS permite, né, que o fisioterapeuta execute, né, envolvimento na equipe, na participação, né, não simplesmente como um executor, né, de prescrições e de tarefas, né, que serão cobradas e checadas, né, que esse é meu ponto que eu sempre levo em discussão, né, a prescrição de fisioterapia 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, ela não é mais contemporânea, né? Então, hoje, da forma como o fisioterapeuta se insere dentro da UTI, ele faz parte da equipe como o médico, como o enfermeiro, como, né, os outros profissionais, né? Eu não tenho medicina 2 vezes ao dia, odontologia 2 vezes ao dia, eu tenho o dentista dentro da UTI, ele vai fazer avaliação e tratamento quantas vezes ele achar necessário, né? E quando a gente ainda... Pode falar, desculpa. Não, eu acho que realmente essa é uma visão superada, né? Ou que deveria estar superada, digamos assim. Isso. E é justamente, eu acho que o Forgini tocou um pouco nesse ponto, assim, do fisioterapeuta das 24 horas, assim, que tem que definir o seu papel e tudo mais. E realmente, do fisioterapeuta ter consolidado esse espaço para poder gerar as suas demandas, né? Gerar as suas demandas que ele julga pertinente para, de fato, mudar desfecho, mudar indicadores, né? E não nesse modelo de prescrição que alguém diz o que o fisioterapeuta tem que fazer, justamente. Isso aí. E por isso, Guilherme, para finalizar, né, novamente eu te dou os parabéns por trazer à tona, né, um trabalho que discute isso, né, que discute a abordagem, a atuação do fisioterapeuta frente a esses aspectos gerais de UTI, né? Então, novamente, eu gostaria de encerrar minha participação, né, te dando os parabéns, né,
entendendo também que é muito complicado nós realizarmos continuarmos a nossa formação de mestrado, doutorado, pós-graduação, enfim, trabalhando, né? Então, a carga de trabalho ela acaba, né, se somando, né, frente ao ato de ser fisioterapeuta e o ato de pesquisar, né? Então, não deve ter sido fácil para ti, né? Então, finalizando novamente com essas questões aí, né? E agradeço a banca, os professores por orientarem, por também me convidarem para fazer parte da banca. Certo? Tranquilo. Muito obrigado, Rider, pela tua participação, pelas considerações e sempre pela tua disponibilidade. Perfeito, obrigado. Marcelo, muito obrigado aí pelas considerações. Vou fazer um breve comentário antes de passar para a Evelise também, porque quando a gente estava conversando sobre a banca, e não foi recente... Alô? Estão me escutando? Sim, sim. Tá. Eu tive um problema de sinal aqui. Então, caíste e voltaste ruim, depois. Faz um sinalzinho com a mão de vídeo. Tá. Pode ser? Pode ser. Tu não nos ouve, então? Alô? Olá, tu não nos ouve? Tu nos ouve? Eu não escuto. Ah, tá. Eu vou escrever no chat aqui. Eu vou tirar minha câmera, melhora, tá? Peraí. Estão me escutando agora? Sim, sim. Não? Puxa vida. E agora? A gente está te escutando. Estão me escutando. Eu que Sim. não estou escutando. Isso. Tá. Isso. Qualquer coisa, ou manda uma mensagem, tá, Roger? E Guilherme, então... Isso, ok. Evelise... tu vai me chamar em um minuto, desculpa. Eu estou me comunicando com a Evelise pelo chat também, então acho que é legal, mas eu fazer um breve comentário, Marcelo, que quando a gente estava vendo a banca, ainda não foi recente, foi mais tempo, eu dizia, não, mas a gente precisa de fisioterapeutas. E a gente precisa de gente que também está no front, né? Porque se a pessoa não conhece, ela vai ter, obviamente, muito mais dificuldade de avaliar, né? Então, acho que, assim, as colocações tuas, por exemplo, e visivelmente tu e o Guilherme estão no front de batalha, né? Então, assim, não é aquele trabalho, agora todo mundo na frente do computador, né? Mas não é aquele trabalho que a gente faz só no computador. Eu acho que essa, de novo, eu acho que é uma vantagem muito grande do mestrado profissional. O problema parte de uma realidade que é vivenciada por quem vai responder ele, né? E é muito justo que quem vai avaliar também, né, tenha esse contexto. Se por um lado a gente que trabalha com pesquisa qualitativa diz que isso pode gerar algum tipo de viés, né, por outro lado, na pesquisa qualitativa esse viés é explícito, né? Então, assim, olha, eu que estou avaliando as falas, né, da pesquisa, trabalho aqui junto. Então, existe um viés, né? Mas ele é explícito e a gente consegue ver de onde é que ele vem. Isso eu acho que é uma vantagem bastante grande. E eu me lembro quando a gente falou com a Cristine, né, falando com o Guilherme, olha, a gente tem um interesse inicial na pesquisa, mas outras coisas começam a aparecer. E o Guilherme, conduzindo os grupos focais, ele conseguiu ver que, sim, a questão de carga de trabalho ela envolve mais questões do que a gente às vezes imagina, né? Acho que bastante frutífero. Então, de novo, muito obrigado e vou passar a palavra para a Evelise, lembrando que ela não está nos ouvindo. Eu vou me comunicar com ela aqui pelo chat e aí a gente ouve ela. Ok? Tranquilo. Obrigado. Certo. Estão me escutando agora? Tá. Peço desculpa, então, a atrapalhação aqui, né? Caiu a internet. Vou ficar sem a câmera, tá? Eu acho que é melhor nesse momento. Vamos ver como é que é a câmera, então. Eu também prefiro visualizar vocês. Então, quero parabenizar, tá? Bastante o, né, do Guilherme. Eu lembro do Guilherme na
discussão do mestrado, o Guilherme trazendo essa proposta temática em um desenho completamente diferente. E esse amadurecimento e essa mudança, né, é mestrado, né? Que bom que foi assim, né? E a gente está podendo conversar sobre esses dados, estarem disponíveis, explicados, acessíveis. Eu quero também dar parabéns para os colegas, né? Eu sou psicóloga, então a questão técnica eu tenho um gap aí, né? Mas ao mesmo tempo o trabalho está muito claro. É bom ter alguém mais leigo, porque se consegue compreender, porque ele, né? Tá muito bom. Então, parabenizar também. Faria em outra situação, mas vou fazer nessa. Parabenizar por estar no prazo, né? É um momento completamente atípico. E eu não parabenizaria em outra situação, porque prazo, a gente sabe desde o início, mas nesse momento, trabalhando, né, em referência à Covid, com pacientes críticos, não deve ter sido fáceis as últimas semanas, últimos meses. Não, foi. Tá? Eu vou fazer considerações. Na verdade, eu vou começar pela minha última consideração, tá? Que é mais relativa à discussão do trabalho, e depois eu vou fazer alguns assinamentos do método, até para eu compreender melhor. Tá dando para estar ainda? Tá, eu estou escutando, tu não me escuta. Tá, vou perguntando ter sido assim, um pouco robótica, né? Eu tenho medo de daqui a pouco falando e tá sendo difícil. Assim, um pouco dessa discussão sobre a carga, pelo que eu entendi, essa discussão sobre a carga de trabalho do fisioterapeuta ETI é uma discussão já anterior, que parece que vem se estendendo, pelo menos vendo a literatura, os autos são de 10 a 5 anos, mais ou menos, se não ter tido muito avanço nos últimos anos. Então, é um gap que o trabalho está indo encher. Né? Fiquei com essa sensação. Ao mesmo tempo, agora a gente está vivendo uma pandemia Covid. A pandemia tem sido catalisadora de muitas discussões que se tempo na saúde, né? Processos de trabalho, tecnologia, outras formas, enfim, ela está sendo catalisadora de muitas discussões até então se empurradas, assim. A minha pergunta é, se tu tenha feito, fica como sugestão, ou se tu chegaste a fazer uma revisão bem recente da literatura, assim, os últimos meses, pós-pandemia. Ele começou antes da pandemia e está sendo vendido após o início pandêmico e vai ser publicado após o início pandêmico, né? Então, não chegou a dar esse contexto da pandemia, mas vai ser publicado em um montão de uma realidade. Então, se chegar uma revisão mais apressada da literatura nos últimos meses, só para ver se teve alguma evolução teórica de produção nesse sentido. Caso não tenha isso, né, pode ir respondendo, se quiser. Tá, eu não sei se tu consegue me escutar. Tá conseguindo me escutar? Não, ela não escuta. Oi? De repente, tu pode escrever no chat para ela. Ai, coitado. É difícil se eu não conseguir escutar. Eu vou fazer assim. Eu vou falando. Seguem me escutando bem? Sim, eu vou mandar no chat. Seguem. Eu estava escutando até metade fala do Marcelo e depois caiu o sinal. Eu então na minha fala e vamos ver se final eu consigo
pouquinho mais, pode ser? Então, fica como questão, né? No sentido de que antes de publicar, se vocês puder fazer uma visão mais apressada da publicação dos últimos meses, né? Ótimo, ótimo. Dos últimos meses, para ver se surgiu algo iluminado no cenário. Tá? E também acho que vale, considerando esse contexto, lá nas tuas considerações finais, algum diálogo da pandemia, né? Podendo dizer que esses dados eles foram coletados logo antes do início da epidemia, mas nível de hipótese, porque isso não pôde analisar, né? Ponto, a epidemia parece reforçar os teus achados, né? A importância de melhor tecnicamente a carga horária do terapeuta, o cuidado do fisioterapeuta, do paciente crítico. Então, como sugestão, né, poder fazer sim, na visão de literatura dos últimos meses, só uma aceleração dessa discussão por conta da pandemia, e ao final ter um diálogo também entre os achados e de que forma a pandemia deixa esses dados ainda mais relevantes, né? Ela traz ainda mais a questão da relevância dos teus achados. Uma sugestão, tá? Outra questão. Isso. Acho que fica interessante. Outra questão aí eu vou voltar no teu método, tá? Tu foste o mediador dos grupos, correto? Pesquisador e mediador dos grupos. Tu é trabalhador da UTI. Então, teus colegas que possivelmente teus colegas que estão teus gestores, teus colegas que estão compondo, né? Eu acho que isso tem uma indicação, né, de tu ser do setor e estar ali recebendo dados, escutando, uma implicação que é muito propícia, pertinente num trabalho de mestrado profissional, né? Que fala esse papel pesquisador profissional. Eu acho que isso precisa, claro, na tua redação. Tu diz que o mediador é o pesquisador principal, poder tem dizer que era principal, que também faz parte, também é membro do atendimento, do serviço de atendimento. Essa contextualizar, até porque alguém tiver assim, replicar o estudo, né, em outro local, vai ter uma olhada melhor sobre o contexto de. Tá? Outra questão, talvez seria mais interessante no diálogo, né? Mas a gente vai fazendo como. Tá. Tu te referes ao ponto de ser também trabalhador, isso? Exato, exato. Tá. Acho que valeria a pena fazer essa colocação para o artigo também, né? Certo, entendi. Mas de explicar o processo que aconteceu. Né? Outra questão. Foi uma escolha intencional, a escolha dos participantes. Né? Tu escolheste gestores e tu escolheste trabalhadores, né? Fisioterapeutas. Tá?
não aparece a de tu ter. Por que tu compor assim os teus materiais? No texto não aparece. Tá dando para acompanhar? Dá sim. Enquanto eu tô lendo, eu fiquei com a expectativa de que em algum momento tu farias algum contraste entre os gestores e as falas fisioterapeutas. Depois eu vi que não é esse o teu foco. Fizeste esse contraste, né? E eu vi que era esse o foco. Na verdade, a tua intenção é complementar, né? Poder analisar o objetivo do estudo através de visões complementares. Também penso que poderia estar explícito o teu método quando tu fala da seleção do participante, do porquê escolher gestores, porquê escolher fisioterapeutas, né? Deixar explícito no... Isso. Então foi também. Acho que pode ficar explícito no método para não gerar essa expectativa em quem está lendo, ver essa comparação, e não é esse o teu objetivo. Mas como sugestão. Outra sugestão, na verdade, a última sugestão, quando tu usas, tu faz a conteúdo, seguindo a análise de conteúdo qualitativa, a análise de conteúdo, né? E ela é uma autora que faz uma análise de conteúdo bastante quantitativa. Ela tem frequências de resposta. No próprio livro, ela fala de análise quantitativa, baseada em frequências de respostas, e fala em análise de qualitativa, baseada em presença ou ausência de respostas. É isso que faz, na presença das respostas, né? Nos conteúdos aparecendo. Tá? Como a Bardan, em geral, o livro dela, digamos que tenta 90% e refere a respostas, daria só para te comentar quando de conteúdo qualitativa proposta do Bardan. De repente, alguém que tem um olhar mais geral de Bardan, a expectativa de que vai encontrar frequências no teu trabalho, e não é a proposta do teu trabalho. A proposta do teu trabalho é qualitativa. Então, só poder que seguir os passos, proposta de análise de conteúdo de Bardan. Uma sugestão. Eu tenho várias sugestões de questões do texto, né? Mais da escrita, essas eu vou te passar. Aí, te passo um relatório, assim, de termos, enfim, que acho que podem ser visados na publicação, a escrita científica mesmo, né? Então, em linhas gerais, a contribuição seria essa, poder parabenizar, pontuar algumas questões do método qualitativo, tu conduziste ele muito bem, fazer grupos focais numa instituição onde sair do serviço, né, e dedicar tempo para estar ali, né, participando, compondo. Não é uma tarefa fácil, seguiu, não foi um grupo, 2 grupos, por 2 vezes, né, e poder depois organizar todas essas falas, né, foi 2 horas de falas, né, que tu retratou, organizar isso em categorias não é uma tarefa fácil, com treino, assim. Então, se foi a tua estreia em pesquisa qualitativa, foi muito bem, né? Teve muito sucesso, tá? Então, no mais, te parabenizar, né? Teu trabalho está muito bom, está cumprindo o que te mestrado profissional, tu já sai com ele pronto para uma publicação, né?
visões, e vai com um relatório pronto, que tu já pode encaminhar, se já não foi, né? Você pode encaminhar ele, né? Então, cumpre bem o impacto social de curto prazo, que é o que o nacional se propõe. Tá? Parabéns e obrigado pelo convite. Agradeço aos orientadores e os demais colegas da banca. Peço questão técnica, fugiu meu controle. Muito obrigado, então, Evelise. Imagina. Tu não me ouves, né? Mas eu escrevi aqui, então, mas no Obrigada, Roger. Tá? Peraí, vou falar um pouco mais, mesmo que não no chat. Eu queria parabenizar e agradecer o convite. Tá. Mesmo que tu não tá ouvindo aqui, mas deixar gravado em público, né? E acho que é uma perspectiva diferente também, não só pelo fato, né, de não trabalhar no UTI, mas a psicologia ela tem uma inserção bastante grande em várias outras situações, então acredito que é um ângulo diferente. Eu me lembro uma pessoa me dizendo, olha, se eu que sou de fora consigo entender o teu trabalho e acho ele relevante e entendo a utilidade, então ele está bem feito, né? Eu acho que a Evelise também tem contribuições metodológicas que são interessantes, e vou aproveitar então e convidar a banca para que a gente se mova para uma outra sala do Zoom, né? Como é a minha primeira vez, o pessoal técnico aqui vai nos guiar para essa outra sala, tá? Deixa eu só avisar a Evelise. Quer avisar a Evelise. Eu estou selecionando aqui e já já vocês vão entrar nessa outra sala. Vocês vão ter que dar um aceite para entrar nessa sala nova, tá? Perfeito, perfeito. Por e-mail que vai? No chat também. Bom, então, fazendo de conta que a gente estaria todos numa mesma sala, né? A gente, em geral, pede para as pessoas saírem da sala, a banca permanece, mas aqui a gente vai desligar nossas câmeras, né? Eu e os 3 componentes da banca e vamos para outra sala. A gente vai ficar simultaneamente nas duas. Isso é um negócio maravilhoso de tecnologia, né? E Vocês aí a gente receberam os convites? eu ainda não aceitei. Eu não Tá. recebi ainda. Eu Mas não a gente recebi convite ainda. É por onde? Por e-mail? não, acho que é por aqui mesmo, pelo Zoom, e aí é uma outra sala. Daí a gente desliga nossas. Ah, isso, recebi. Ah, tá aqui, ingressar. Agora eu recebi. Tá. Acho que sim. Vitor, deixa eu ver.
Nesse momento, quem quiser abrir a câmera, conversar com o Guilherme, abrir o microfone também, fiquem à vontade. Guilherme, é Ananier. Oi, Anania, tudo bem? Tudo bem. Tá com uma cara de quem começou o mestrado, não de quem está terminando. Como assim? Bem tranquilo. Ah, que bom, então. É, sobreviveste. Graças a Deus. É. E eu escrevi ali também que eu achei que dá para pensar em outras profissões, como é que nós definiríamos, né? Essa carga de trabalho, o que fazer com o que a gente faz no dia a dia, né? Achei muito legal. Sim. A minha apresentação preliminar para os colegas ali, da nossa turma e da quarta turma do mestrado, muitos outros colegas ficaram pensando que era uma boa metodologia para aplicar nas suas profissões também, né? Então, teve uma repercussão bem interessante. Assim. E aquilo que o colega da banca falou, né, que a gente não fala em uma ação de enfermagem, uma ação de médico, a gente fala em uma visita, uma sessão, né? O paciente que está 24 horas ali, né? Interessante pensar nisso também. Exato. Na composição da equipe, como se a equipe fosse um todo, e não cada componente separado. Né? Bem legal. E a tua família vai agradecer também agora, né? Ah, sim. A família inteira faz mestrado e pós-graduação com a gente. Exatamente. Quando eu fiz a seleção do mestrado, a minha esposa estava grávida, o mestrado começou em agosto, a minha filha é de setembro, né? Então... Ah, olha só. Aí eu fui lá e eu tive que perguntar para ela, né? Olha, tu topa junto comigo, né? Porque eu vou ter que me dedicar, tem aula fim de semana e tal. A gente faz plantão também fim de semana, então não é fácil. Sim. E aí ela topou junto comigo, disse, não, pode fazer que a gente abraça legal. junto. Que bom. Então, ela tem vai só ganhar uma presente menina? também. Eu tenho um casal. Que idade eles têm agora? A Antonella agora está fazendo 2. 2, né? Nasceu junto com o mestrado. E o Tomás vai fazer 4. Ah, tá. Agora tu vai curtir bastante. Ah, sim. Eles vão te curtir, né? Que bom. É uma etapa muito legal isso. Ah, estou bem satisfeito de estar finalizando esse capítulo. É isso, o teu olhar muda e os teus colegas também, mesmo quem participou da pesquisa como sujeito, já muda o seu jeito de ver, né? Eu fiquei bem surpreendido, assim, da participação dos colegas, porque embarcaram junto na história e realmente deram contribuições interessantes. Né? Aquilo que a Evelise falava, que, bom, eu sou funcionário também, eu sou um colega de trabalho ali, participando do grupo, mas não houve esse melindre, assim, dos colegas. E achei que foi bem interessante, assim, também para eles, né? Eu acho que muitos de nós, ou quase todos de nós, assim, a gente gosta de contribuir, né? Eu gosto quando me convidam, assim, para falar sobre o que a gente pensa, o que a gente presencia, né? É legal isso. E tem a liberdade de não aceitar, se não quiser ou não puder, né? Ah, não, claro que sim. Mas é um tema muito cotidiano para nós, né? Essa questão da carga de trabalho, do relacionamento com a equipe, do dimensionamento de pessoal. Então, isso para nós é um tema bem contemporâneo, assim. Ainda mais agora com a pandemia, né? Pandemia e contratação emergencial de profissionais, leitos e tudo mais. A tua UTI é neuro ou é cirúrgica? Não, a nossa UTI aqui do Conceição é clínica e cirúrgica. Ah, tá. Ah, não, eu achei que estava no Cristo. Tá, entendi. Lá é trauma e neuro. Sim. Aqui é mais geral, né? Você está na sala aí da coordenação? Na sala tô aqui na sala da escola. A Dinara? Exatamente. Ah, tá, é a sala onde eu trabalho, A gente está em teletrabalho, eu vou sexta-feira aí. Sim. Ficou bom esse equipamento. Eu adorei do computador dela aqui. Não, mas é isso, a gente tem usado mesmo, né? Porque até a gente poder ter mais equipamentos, né? Mas por enquanto, e ficou bem claro da sala tudo. Dos professores não estava funcionando. A da Cecília foi aí também.
Eu optei por fazer daqui, na verdade, porque em casa eu não teria toda a privacidade necessária com as duas crianças. Claro, claro, claro. E agora mais um mês para fazer alguns ajustes e termina. Ah, sim. O mestrado não acaba na apresentação, né? Ainda tem alguns passos. Sempre tem coisas, né? E a gente mesmo repensa. Alô? E aí, tentar submeter. O Júlio. Oi. Oi, Júlio. Por que só tu que fala, Nanier? Não sei, eu e ele que estamos aqui conversando, ele só dá a bola para mim, Tu tá, eu tô continuando. Exclusiva aí agora, monopolizou a conversa com o Guilherme. Só aparece aqui o Júlio Baldicerroto, 2 R's aqui. Ah, é mesmo? Aham. Por que será? 2 R's e 2 T's. Que estranho. Eu acho que é o cadastro. Tá, pode falar agora então, eu abro o vez para ti. Não, eu ia fazer... O Guilherme foi, além de ter feito um excelente trabalho, fez um excelente mestrado, um excelente curso. Uhum. Foi um aluno super dedicado, e ainda agora ele falando das histórias familiares e tal, ele conseguiu tempo, conseguiu se organizar. Pessoal? Opa! Estamos de volta. Vocês nem notaram a nossa ausência, né? Não. Nós estamos aqui no café com pão de queijo. É um negócio engraçado, eu comentei ali na reunião privada que vocês não viram. O chefe chegou, a gente tem que sair. Mas a gente tem aquela sensação agora a verdadeira sensação de onipresença, né? A gente está onipresente em 2 salas ao mesmo tempo. Isso é... Nem o Einstein pensaria nisso. Não. Olha, se algumas pessoas já tinham um ego elevado, agora, né, tipo assim, eu estou em vários locais ao mesmo tempo, né? É verdade. E o mais interessante, cada um toma o seu cafezinho no seu espaço, né? Quer dizer, cada um toma o que quiser, né? Não fica nem até sabendo. finge que é café e não é, né? Eu vou desligar aqui meu microfone. Também. Tá, ok. Deixa eu pegar de novo aqui, que eu tinha e... Perfeito. Bom. Sugestão, Roger, se possível, tirar uma foto depois com todo mundo com a câmera aberta, se for possível. Sim, exato. Uhum. Acho que vários aqui podem fazer um print screen, né, da tela. Acaba... quando abrir as câmeras. Eu até vou dar uma sugestão já para o Guilherme, porque a gente pode colocar as pessoas ou em linha em cima, ou botar os usuários todos. Eu acho que cada computador, cada usuário pode configurar de forma diferente, né? Mas eu vou ter que botar um perfume agora, então. Se ficar o teu nome, já vai ficar de bom tamanho. Bom, vai lá fazer a barba. Eu tô deixando crescer aqui, né? Mas, enfim, eu vou, como de praxe, ler a ata, Guilherme, e aí eu passo a palavra para ti, ok? Ok. Tá. Então, ata de defesa pública do mestrado profissional. Aos 19 dias do mês de agosto do ano de 2020, às 14 horas, por videoconferência na plataforma Zoom, com ID 939-5012-0543 e com senha Guilherme, realizou-se a sessão pública de defesa do trabalho de conclusão de curso intitulado A Carga de Trabalho do Fisioterapeuta em Unidades de Terapia Intensiva, uma abordagem qualitativa, de autoria do candidato Guilherme de Moraes Maia, aluno do programa de pós-graduação em avaliação de tecnologias para o SUS, do GHC, PPG AT-SUS, em nível de mestrado profissional. A comissão examinadora esteve constituída pelos professores, professora doutora Evelise Rigoni de Faria, professor doutor Marcelo de Melo Heider, professor doutor Luiz Alberto Forjarini Júnior e professor doutor Roger Keller Celeste, orientador, e pela professora doutora Cristine Maria Varlin, co-orientadora. Concluídos os trabalhos de apresentação e de arguição, os membros da banca consideraram o trabalho de conclusão aprovado. De modo que agora, então, já é oficial, Guilherme, né? Já está com o título de mestre, visto que os demais pré-requisitos tu tem que preencher para ir para a banca. Então, todos os pré-requisitos agora preenchidos, tá? Ótimo, obrigado. Agora sim. Guilherme, palavra contigo, então. Parabéns, Guilherme. Tá bem.
Gostaria novamente de agradecer, principalmente aí aos orientadores, aos integrantes da banca, pela disponibilidade, pelas contribuições, mas basicamente fazer um agradecimento um pouco mais amplo assim ao programa de mestrado, né? Que foi uma experiência bem relevante para mim. A gente tende a enxergar o Grupo Hospitalar Conceição como uma instituição pública, um pouco mais engessada e tudo mais, e de fato a gente tem bastante oportunidades aqui dentro do grupo, e o programa de pós-graduação e de mestrado é uma delas, e aí fico feliz de fazer parte, aí, de ter cumprido a missão a contento, aí, ter meu trabalho aprovado, né? Então, na verdade, nesse momento aqui é só satisfação e de fato, agradecer mesmo a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, então, Guilherme. Eu vou aproveitar e perguntar se a Cristine está ouvindo direitinho aqui, ou se ela já está correndo para o abraço. Cristine, o orientador também tem voz aqui. Oi, boa tarde. Não, estou aqui acompanhando tudo e muito feliz com todo esse percurso do Guilherme, que nós tivemos, enfim, a honra, né, de poder estar apoiando e vivendo juntos. Agradecer muito ao Guilherme por ter se permitido, né, e dizer que fico muito feliz com o resultado e dar os parabéns ao Roger, à banca examinadora, ao Guilherme. Obrigada. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado mesmo. Então tá, eu vou perguntar só de formalidade para a Juliana se tem mais alguma coisa que a gente precisa fazer e, do contrário, dou por encerrada essa sessão de defesa pública, né? Meus, assim, virtuais calorosos abraços, Guilherme. É a hora do selfie. Fazer a foto oficial aqui. Abram as câmeras, por favor, para sair todo mundo na foto. Isso, boa ideia, né? Então, é isso aí. Tá ótimo, gente. Obrigado. Eu já falei antes, mas eu vou reafirmar aqui. Orientar o Guilherme foi super fácil, foi super bom. Foi, né? Não vou nem dizer assim, melhor do que a expectativa, né? Mas eu acho que assim, foi super gratificante. A gente conseguiu fazer uma parceria com a Cristine também muito boa, né? Acho que a gente tem um bom produto aqui e o importante é que esse produto possa ser útil, né? Para o local onde tu trabalha, né? Então a gente tem ali já uma devolutiva. O trabalho continua, né, Guilherme? A gente vai dar mais umas retocadas ali e a gente terminou com 2 produtos. Né? O pessoal não consegue ver a dissertação ainda, porque ela não está online, mas nós temos 2 produtos. Um é o artigo, com um viés um pouco mais acadêmico, mas nós temos também um produto mais enxuto, que é uma devolutiva, né? Não só para quem participou dos grupos focais, né, nas entrevistas, mas para o local de trabalho onde o Guilherme tem uma carga de trabalho bastante grande, né? E poder organizar isso de forma que ninguém fique com burnout é mais do que importante, né? Ainda mais nessa época agora, onde a gente tem não só o Covid, né? Mas a austeridade fiscal, corta recurso aqui, corta ali, nada disso ajuda, né? Mas o Guilherme está conseguindo ajudar, então, né? Ou ao menos dar a sua contribuição. Parabéns, então, Guilherme. E um abraço, então, para todos e dou por encerrada essa sessão. Tá bom, pessoal. Muito obrigado. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Obrigado, gente. Tchau. Um abraço, gente. Parabéns, Guilherme. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, abraço. Tchau, tchau.